Olá, paz! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e, portanto, é dia de papos e de dicas. E, no papo de hoje, eu gostaria de falar sobre uma daquelas características que costumam vir associadas ao traço da autossensibilidade e que costuma também nos dar alguma dificuldade na relação com as outras pessoas. E esta característica é a nossa dificuldade em compartilhar o espaço, em viver junto com outras pessoas. Esta é uma daquelas características que costuma fazer com que a gente seja vista como chatos, como esquisitos e, principalmente, o pior de todos os pecados, como antissociais. Mas a verdade é que sim, nós temos algumas dificuldades no convívio cotidiano com as outras pessoas. Para falar a verdade, eu acho que isso não é fácil para ninguém, porque as pessoas têm muitas diferenças entre si e a convivência constante pode acirrar as tensões. Mas, e este é um grande mas, como as paz são muito influenciadas pelo meio ambiente, sim, nós temos um conjunto extra de dificuldades com as quais é necessário aprender a lidar para viver em paz com as pessoas com quem nós convivemos e nós compartilhamos o espaço físico. Veja, como eu sempre lembro, as pais nascem com um sistema neurosensorial que processa as informações com mais profundidade. Para nós, as coisas soam mais forte. Nós experimentamos o mundo como se ele fosse mais alto, mais colorido e mais agressivo. Ora, se o nosso ambiente inclui outras pessoas, isto também amplifica a nossa percepção a respeito delas. Então, por exemplo, quando a outra pessoa tosse, isso nos perturba. Quando ela arrasta os pés, isso nos irrita. E quando ela quer conversar e nos interrompe constantemente quando nós estamos tentando fazer outra coisa, isso pode nos deixar literalmente com vontade de matá-la. Claro, eu estou brincando, mas este é um dos aspectos. O outro aspecto, e talvez o mais difícil de lidar, é que nós somos biologicamente equipados, muito bem adaptados para captar sinais emocionais. Então, quando nós estamos em casa, sozinhos, e uma outra pessoa chega, toda a nossa paisagem emocional e mental muda. A primeira coisa é que nós já não estamos mais relaxados como estávamos antes. Nós entramos no modo alerta empático. A segunda coisa, logo em seguida, é que nós nos damos conta do estado de humor da pessoa. E, se por acaso ela estiver chateada, zangada, etc., nós nos sentimos na obrigação, como somos muito empáticos, nos sentimos na obrigação de fazer alguma coisa para que ela se sinta melhor. Mesmo quando tudo, mas tudo que a gente queria na vida era ficar no nosso canto, cuidando das nossas coisas. Percebe? Então, dito isto, não é nada estranho que nós, pais, precisemos de espaço e de tempo a sós, com tranquilidade, para que a gente possa se recuperar da demanda que significa a mera presença da outra pessoa. E isso vale para pais introvertidas e também para as pais que são extrovertidas, que necessitam do contato com as outras pessoas, mas que também se esgotam neste contato e que necessitam de tempo a sós para se desconectar, para se recuperar, etc e tal. Se nós não conseguimos ter esse espaço na nossa vida, nós vamos ficando nervosos, irritadiços,
briguentos, emocionais demais, etc, etc, etc e tal. Então, dito isto, é claro que nem todo mundo pode ou quer viver sozinho. Em muitos momentos, embora eu, no momento, esteja vivendo só, na companhia das minhas duas gatas, já estive casada, já criei filhos, já... Então, em vários momentos da vida, nós optamos por compartilhar o espaço com pessoas próximas ou com pessoas queridas. Então, portanto, aqui vão algumas dicas para viver melhor com nesta situação de compartilhar o espaço com as outras pessoas, ok? Minha primeira dica é: crie um santuário. Conforme eu já falei antes, é importante que você tenha o tempo e o espaço para estar a sós, para se descarregar de todos os estímulos que você foi recebendo ao longo de um dia e para acalmar o seu sistema nervoso. O ideal é que você tenha pelo menos um quarto para fazer isso, que você possa fechar a porta e ficar a sós, sem que haja nenhuma outra pessoa no seu campo energético. Mas pode ser também o momento que você está cuidando do jardim ou das plantas, ou pode ser a sala de TV quando ninguém está usando, ou pode ser, se você não tiver nenhuma outra alternativa, pode ser um cantinho que você transformou no seu canto de meditação, de relaxamento, que tem ou não tem um altar, não importa. O importante é que você tenha na sua vida este lugar e este momento e que as demais pessoas entendam que você precisa de paz naquele tempo. A outra dica é: aprenda a separar o que é seu e o que é sua responsabilidade e o que não é. Como eu costumo dizer, ser altamente sensível e ser profundamente empático é normal, é natural e é saudável. Ser um capacho ou ser a lata de lixo emocional das outras pessoas não é natural, não é normal e não é saudável. E é exatamente isto o que acontece quando você permite que os outros sistematicamente desrespeitem e ultrapassem os seus limites. E isto ocorre de várias maneiras. Por exemplo, se uma pessoa que vive com você, seu marido, ou sua esposa, ou um colega de quarto, ou seu filho, etc., tende a deixar o próprio ambiente completamente bagunçado e vive perdendo as coisas, não é seu trabalho, não é sua responsabilidade resolver isso por ele ou por ela. Se tratar de áreas comuns, é necessário estabelecer acordos, limites, e é necessário que você cobre da outra pessoa que cumpra com os seus limites. Da mesma maneira, em termos emocionais, não é responsabilidade sua atuar sempre para evitar os conflitos ou mediar os conflitos entre as outras pessoas quando eles ocorrem. Isto não quer dizer que você não possa fazer isso. Como pais, muito provavelmente você tem boas ferramentas para fazer isto. Então você pode atuar desta maneira desde que você queira e você possa. Você sinta que tem energia disponível para intervir e minimizar ou atenuar um conflito. Mas não que você se sinta obrigado ou obrigada a fazer isso e que faça isso às custas de si mesmo ou de si mesma. Ficou claro? Bom, minha terceira dica para conviver com as outras pessoas é: explicite, compartilhe, informe quais são as suas necessidades. Veja, ninguém, por mais que lhe ame, seja o pai ou a mãe mais extremoso, seja o parceiro ou parceira mais apaixonado, é capaz de adivinhar o que está se passando na sua cabeça, principalmente na sua complicada cabecinha paz. Então, é importante que você fale, que você expresse as suas necessidades. Tá? Diga, faça isso com delicadeza. Diga, por exemplo,
que você está muito cansado, cansada e você necessita de alguns minutos em paz antes de poder interagir com a família. Não é necessário fazer disso um drama. E nem é necessário culpar ninguém. E nem é necessário fazer uma cena. Ai, ninguém me entende, eu nunca consigo. Nada disso. Simplesmente explique. Diga a outra pessoa que não se trata de nada com relação a ela, mas sim de uma necessidade sua por silêncio, descanso, desconexão, etc. Mas também não peça desculpas. Não é necessário que você se justifique em excesso e nem que peça desculpas por ser como você é. É apenas o seu direito de cuidar da melhor maneira que acha de si mesmo ou de si mesma. Você pode, por exemplo, estabelecer alguns sinais do tipo, olha, se eu estiver no quarto e a porta estiver fechada, é porque eu estou precisando ficar no escuro sozinho ou sozinha. Ou estabelecer uma rotina. O meu filho, por exemplo, que é uma paz, costuma, ao chegar em casa, simplesmente cumprimentar as pessoas que estão lá e ir direto para o seu quarto. E lá ele vai ficar fazendo música por um tempo, até que se sinta à vontade para voltar e entrar no convívio da família. Você pode fazer isso ou outra coisa, isso não importa. Minha quarta dica é exatamente essa. Faça acordos e concessões. Veja, eu sei que uma paz necessita que a sua casa seja um lugar tranquilo, de preferência silencioso, relaxante, etc. Mas os não pais que convivem com você também têm necessidades e demandas em relação à sua casa, em relação ao ambiente em que eles vivem. E essas necessidades também devem ser respeitadas. Então, faça acordos. Tenha momentos de silêncio, mas tenha também momentos de música, momentos de TV, mesmo que do seu ponto de vista o som esteja um pouco alto demais. Tenha momentos de recolhimento, mas também tenha momentos de receber amigos e visitas. E nestes momentos, compartilhe, socialize, fique um pouco na sala, mesmo que depois você se recolha um pouco mais cedo do que a média. Faça acordos e concessões. Enquanto você sentir que as concessões são mútuas, são dos dois lados, tenha certeza que vocês estão no caminho certo. Mas, principalmente, não espere de outras pessoas o respeito e o acolhimento às suas necessidades se você não é capaz de fazer isso por si mesmo ou por si mesma. Se você não compreende, não aceita e não respeita o seu traço de personalidade e as suas necessidades específicas, não espere que os outros vão fazê-lo. É necessário que você seja capaz disso e que dê o exemplo, ok? E quando você estiver fazendo isso, vai sentir a sua casa como sendo o seu paraíso paz. Ou, como diz uma autora, para as paz vale o lema Minha Casa, Minha Vida. Bom, paz, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil. E, como sempre também, caso você tenha gostado, por favor, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione as notificações e todo esse processo. Mas, principalmente, se você conhece uma pessoa altamente sensível ou alguém que você crê que seja uma pessoa altamente sensível e que tem dificuldade nessa convivência cotidiana com outras pessoas com quem compartilha a casa, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!